Boa noite a todos. Vamos dar início agora à apresentação da segunda keynote, que é Maria Inês Mantovani. Maria Inês é doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa e é fundadora e diretora da Expomos, onde coordenou mais de 250 projetos de exposição nacionais e internacionais. É presidente do ICOM Brasil, membro do Conselho Consultivo de Patrimônio Museológico do IBRAM, do Conselho Consultivo da BERGE e do CAMOC, Comitê Internacional de Museus de Cidade do ICOM, dentre outros. Ela é parceira fundamental do programa Transfode Museus e Maria Inês incentivou uma série de ações estruturantes do programa, com destaque para apoio a diversos comitês durante a conferência do ICOM no Brasil, em 2013, aqui no Rio de Janeiro. Ela fará hoje uma reflexão sobre o setor museológico brasileiro em relação ao contexto global, a partir da provocação a qual propósito serve o museu hoje e a qual servirá no futuro. Agradecemos a sua presença e passamos, assim, a palavra a Maria Inês Mantovani. Bom, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao British Council, na pessoa da Lucimara Letelier, que trabalhou comigo na preparação dessa apresentação. Agradeço o British Council por este convite tão especial para participar da abertura da Conferência Internacional Museus para Quê? Não poderia deixar de mencionar, em nome do ICOM Brasil, a excelência do programa Transforme, realizado pelo British Council no Brasil, nos últimos anos, em parceria com nossas principais instituições museológicas. Foi uma experiência inovadora para os nossos museus e um grande estímulo para os profissionais brasileiros. Dou ainda as boas-vindas aos demais conferencistas estrangeiros que nos honram com sua presença no Brasil e agradeço de uma forma especial a Ricardo Piquet, a acolhida generosa do Museu do Amanhã, que contracena perfeitamente com o tema desta conferência e desejo a todos um evento muito produtivo. Convido-os agora a assistir um filme inspiracional que eu escolhi para iluminar essa nossa noite. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me?
It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you? Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? God, this is amazing. Did you know that? I didn't know I did. This is like... my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere by the reason this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Assistimos juntos a um vídeo emocionante que nos faz refletir sobre quem de fato somos, quem gostaríamos ou não de ser e por quê. E ainda o quanto temos a ver com o mundo mais do que imaginamos. Vimos como somos, em geral, orgulhosos de nossas origens, de nossas heranças, de nossas tradições. Julgamos saber tudo sobre elas. Somos patriotas e também ciosos de nossa ancestralidade, até onde a conhecemos. Alguns se acham os melhores do mundo, mais fortes, mais poderosos e felizes por se sentirem totalmente seguros de que são 100% de uma procedência conhecida, na qual se referenciam. Muitas vezes pensamos no resto do mundo como os outros, distantes e diferentes de nós mesmos. Vimos também que quando somos acionados a pensar em outras nacionalidades e países, afloram imediatamente os preconceitos advindos da heranças de conflitos étnicos, religiosos, de raça, de língua, de desconhecimentos mútuos. Será que teríamos coragem de perguntar quem de fato somos? Será que teríamos coragem de nos submeter a um teste de DNA como o que vimos há pouco? O exame de DNA poderá revelar partes híbridas de nós mesmos
que conflitam com nossa maneira de ser e de pensar. Poderemos descobrir que somos exatamente resultantes da parte antagônica de nós mesmos, temos chances de ser primos distantes daqueles que desprezamos, que detestamos, que não aceitamos. Poderíamos mesmo perguntar quantos % de nós vêm do Dark Side of the Force, por analogia ao Star Wars. Até onde o que somos, o que sentimos, o que pensamos é resultado de nossa herança conhecida e quanto de nós é formado e estruturado a partir de outras ancestralidades que ainda estão por ser reveladas. A ciência hoje coloca nossa história pessoal, familiar e coletiva num pequeno tubo de ensaio. Os testes de DNA nos evidenciam que somos resultados de pontos híbridos de múltiplas origens, muitas vezes distantes do nosso mundo. Como bem disseram os participantes do vídeo que assistimos há pouco, já não é mais possível pensar no conceito de raça pura, ou melhor, somos oriundos de muitos lugares, somos verdadeiros seres do mundo. O Mapa Mundi deixou de ser autorreferente, ele pode hoje situar ancestralidades desconhecidas e até mesmo indesejadas para cada um de nós. Seríamos nós, de alguma forma, parentes dos refugiados dos quais desviamos nosso olhar, evitamos proximidade, buscamos ignorar? Temos conseguido considerar a migração humana como um processo contínuo, uma grande permanência na trajetória humana? Uma das falas mais incisivas que ouvimos neste vídeo foi a de que certamente não haveria extremismo no mundo se as pessoas soubessem de fato suas múltiplas raízes e origens. Um mundo aberto começa com uma mente aberta, é a frase que levaremos hoje conosco para casa. Este vídeo inspiracional nos remete naturalmente ao lugar do museu no mundo contemporâneo. Nada é mais complexo do que o cenário geopolítico que nos envolve e as consequentes distâncias ou interligações entre diferentes povos, culturas, entre as diferentes religiões e formas de vida. Neste mundo permeado por tantas formas de extremismo, fundamentalismo, intolerância, dissidência e muitas vezes de produtivas resistências, temos sim que nos perguntar sempre: museu por quê? Para quem? O museu é hoje um agente de transformação em rede que se conecta de forma exponencial com outros elementos mutantes de múltiplas cadeias, todos voltados a co-criar novas relações, novas linguagens e tecnologias, propondo sinapses interativas e construtivas, capazes de transformar o presente e construir o futuro. Neste século em que vivemos, as questões intrínsecas de estabilidade das fronteiras políticas, econômicas, étnicas, estéticas, éticas, já se esvaíram em prol de um plano de mutações crescentes. Novas plataformas tecnológicas e comunicacionais transformam hoje e amanhã num piscar de olhos, possibilitam que possamos estar presencial ou virtualmente em qualquer ponto do mundo. No entanto, uma ameaça terrorista nos impede de voar para um destino que prevíamos, um tremor de terra ou a erupção de um vulcão nos impede de curtir as férias tão esperadas, uma ameaça de pandemia nos impede de participar de um encontro internacional, ou seja, nossa vida é permeada de fatos imponderáveis, inevitáveis, que não podemos controlar. Os desastres ambientais, as epidemias mundiais ou o terrorismo fazem de nós cidadãos do mundo ameaçados por sistemas de instabilidade global. Há situações que fogem ao controle do indivíduo e nos sentimos reféns de processos coletivos. Nascem daí novas formas de organização social
estruturada sobre a égide da mútua cooperação, experimentando novas redes de articulação compartilhadas. Mais do que isso, a tecnologia e a ciência nos possibilitam descobrir não só para onde podemos e devemos ir, mas mais do que isso, lugares inesperados de onde viemos, que de alguma forma sabíamos contemplados em nossa cadeia ancestral de DNA. Isto alterou nossos quadros referenciais de forma assustadora e revolveu, numa rapidez incrível, nossa capacidade de nos relacionar com a memória, com o sentido de pertencimento a nós mesmos, à nossa família, ao nosso país, ao nosso continente, ao nosso mundo e a novos mundos então desconhecidos que podem se revelar e ser também nossos. E neste momento de transformações aceleradas em que o mundo todo está envolto, o museu assume o papel social de ancoradouro da memória, de elo de pertencimento, de esteio das relações humanas, de entrelaçamento de expectativas, de sinapse entre as disciplinas, de construções de novas visões do mundo. Ao museu cabe rememorar a todos o que é importante lembrar e o que é preciso esquecer. Apresenta-nos novas leituras sobre o passado e nos evidencia ser fundamental salvaguardar o presente para nos referenciar no futuro. O museu é o lugar de interpretação e de construção de significados. Ele ocupa hoje um lugar privilegiado na cena contemporânea. Oferece um espaço e conteúdos de temporalidade amalgamada, reconstitui a memória do passado, testemunha e reflete sobre o presente e produz o patrimônio do amanhã. Como criação humana, os museus não deveriam ficar submissos a uma replicação inalterável. É preciso fugir à tirania do DNA, ao determinismo genético. Verifica-se que um ser humano tem, em média, 60 mutações em relação aos seus pais e, no entanto, a maioria é normal. O determinismo genético não pode ser negado, mas somos forçados a admitir que a replicação permite uma flutuação. À semelhança do que ocorre com os seres humanos, seus criadores, os museus devem gerar seus processos de mutação, no mínimo como forma de atender a um requisito de seleção natural. Mutações podem, em alguns casos, proporcionar uma vantagem na luta pela vida, como parte do processo de seleção natural. Assim também, para se manterem vivos e atuantes na sociedade, os museus devem assimilar as crises, as dissonâncias, como elementos vitais de mutação social e institucional. Devem evoluir, mudar, transformar, reinventar a si próprios. Os casos em que os museus permanecem inertes e imunes às mudanças e transformações geram inexoravelmente processos perversos de estagnação. Não será difícil lembrar daqueles museus que, por não quererem ou não conseguirem se adaptar a novos tempos, pereceram. Os museus contam, em sua essência e a seu favor, com a relevância do objeto como fonte inesgotável de transmissão de histórias. Na contemporaneidade, também contamos com os objetos para sintetizar histórias neste mundo híbrido e mutante, utilizando diferentes linguagens. Ao museu cabe atuar na sensibilização de seus diferentes públicos, servindo-se da sua arma mais poderosa, ou seja, suas coleções. É a instituição vocacionada à construção do coletivo, à salvaguarda dos valores universais. No contexto museológico, as coleções se compõem ou se contrapõem por meio de distintas associações, arregimentando diferentes discursos e leituras. Num espelhamento direto com o mote desta minha fala, podemos dizer que a pluralidade das culturas e dos objetos que compõem o museu remetem à representação da diversidade de origens
e procedências que o teste de DNA pode revelar sobre o ser humano. Para falar em objetos e coleções, escolhi trazer a vocês, simbolicamente neste dia, em atenção inclusive aos britânicos, que conosco generosamente compartilham o programa Transforme para museus, alguns pontos do pensamento de Neil MacGregor, ex-diretor do British Museum. Trata-se do livro de sua autoria, A História do Mundo em 100 Objetos, que fundamentou uma série transmitida pela rádio da BBC globalmente em 2010. A seleção feita por especialistas do British Museum e de outras partes do mundo, sob a batuta de MacGregor, reuniu uma série de 100 objetos das coleções do museu, representativa de um período compreendido desde os primórdios da humanidade, há 2 milhões de anos, até a contemporaneidade. Os objetos escolhidos variaram de uma panela a um galeão dourado, de um utensílio da Idade da Pedra a um cartão de crédito, e representaram as mais diferentes culturas e temporalidades. O primeiro ponto de inflexão trazido por MacGregor é a consciência de que, se quisermos contar a história do mundo, ela deve ser narrada pelos objetos, uma vez que apenas uma parte ínfima da história recente poderá ser contada por meio da escrita, já que ela é uma descoberta relativamente tardia na história humana. Assim, vemos que os objetos assumem um papel estruturador nos museus e no mundo, como fontes inesgotáveis de narrativas coletivas que podem e devem ser compartilhadas socialmente. Outra questão relevante apontada por MacGregor é o fato de que um único objeto tem o poder de contar sucessivas histórias, ou seja, ele perpassa períodos de ocupações, espólios de guerra, gabinetes de curiosidades, pode integrar diferentes e sucessivas coleções, agregando a cada passagem novos sentidos a serem interpretados pelos museus e apropriados pelo público. Por outro lado, o objeto, quando musealizado, está aberto a novas indagações e composições, ou seja, está continuamente disponível a ser analisado por novos pesquisadores e a compor novos conjuntos, novas séries, novos programas, novas exposições. É estimulante pensar que eles propiciam inesgotáveis oportunidades de livre associação, de leitura, de seleção, de justaposição, de questionamentos. Na verdade, constatamos que, no museu, os objetos se conectam, se relacionam para contar distintas histórias do mundo. Assim como cada geração traz mutações genéticas e gera as diferenças entre si, o mesmo ocorre com a família dos objetos, ou seja, com as diferentes culturas. O encontro e articulação entre as diferentes culturas se dá, no museu, por meio dos objetos sagrados, rituais, bélicos, instrumentais, cotidianos, entre outros. Não por acaso os museus serviram, historicamente, durante séculos, para sintetizar e reforçar discursos políticos, nacionalistas ou não, e salvaguardar, reafirmar os legados dos estados hegemônicos. É dado ao museu o desafio contínuo de privilegiar diferentes narrativas, diferentes histórias, contadas por objetos muitas vezes valiosos, insólitos ou inusitados, mas também por outros de feitura simples, de uso cotidiano e de múltiplos significados. O compromisso contemporâneo do museu é fazer com que a história da humanidade possa ser transmitida para o futuro por meio dos objetos, sob a ótica do conhecimento humano. Olhar para o futuro significa acreditar que novas tecnologias e a ciência encontrarão novos signos, novos indícios e novas possibilidades de leitura dos mesmos objetos, propiciando um crescente conhecimento da história passada, presente e futura da humanidade. Hoje conhecemos muito mais do passado do que quando ele era presente.
No futuro, conhecerão muito mais sobre nós e sobre o nosso presente e certamente proporão novas releituras do nosso passado. O presente é um link entre o passado e o futuro, repleto de incertezas que não deixam de ser atemporais. Devemos nos perguntar continuamente: museus para quê? Para perpetuar a história da humanidade? Que história da humanidade queremos ver perpetuada? Uma história de vencidos e não apenas de vencedores? Quem terá melhores condições de contar a história de uns e de outros? A história que queremos transmitir para o futuro depende de que natureza de museus desejamos construir e defender hoje. Depende da camada de incertezas que pudermos considerar. Depende essencialmente da nossa capacidade de conviver com a instabilidade, que é algo inerente ao nosso tempo. Os museus podem ser espaços de desestabilização social, de reflexão, vocacionados a despertar a capacidade crítica de percepção do outro, o valor do conhecimento e as múltiplas formas possíveis de convivência humana. São organizações abertas à cocriação, à fruição compartilhada. Por ocasião da última Conferência Geral de Museus do Conselho Internacional de Museus, ICOM, realizada em julho passado em Milão, tivemos a oportunidade de assistir a uma mesa redonda intitulada O papel social dos museus, novas migrações, novos desafios, que trouxe temas de grande relevância. Participavam dessa mesa David Crosby, da Austrália, um economista muito considerado e muito importante no estudo da economia da cultura. David Fleming, que acho que eu sou a quarta pessoa que falo nele aqui hoje, então acho que dispensa qualquer outra indicação, porque ele tem, assim, durante o Transforme, ele teve, vamos dizer, a possibilidade de nos iluminar por muitas vezes. A prefeita da cidade de Lampedusa, na Itália, que trazia de uma forma muito emocionada um relato das transformações que a cidade viveu a partir da acolhida dos refugiados vivos e mortos. E Marlene Mouliou, que é uma querida amiga, que foi presidente do Comitê de Museus de Cidade do ICOM, e que é grega e, portanto, também tem uma experiência bastante iluminadora com relação a isso. Sintetizando um dos temas abordados em torno dessa mesa, que abordou muitas coisas, muitos conteúdos de interesse, mas eu selecionei apenas 2 para que nós possamos falar aqui. Um deles são os valores sociais e essenciais do museu. O primeiro desses valores, como eu já venho dizendo, é a coleção. Coração da missão do museu, patrimônio comum de uma coletividade, de uma nação, da humanidade. O segundo valor é o de conexão. O museu como elo de ligação entre as coleções, os públicos e outras instituições, como lugar de conexão entre o passado, o presente e o futuro. O terceiro é o valor educativo, o museu como um ambiente pedagógico e cognitivo de forma perene, constante. O quarto é o valor estético, o prazer, a fruição estética, o interesse dos visitantes, a sobrevida da visitação e as nossas atenções com os diferentes públicos. E o quinto é o valor econômico, o impacto sobre o turismo, emprego, sustentabilidade institucional, inserção na economia da cultura, estratégias de conexão com programas ligados às cidades criativas, à inovação, à cidade educadora e todos os outros movimentos naturais e ambientais. O segundo tema de interesse dessa mesa, que ocorreu em Milão, a que eu me refiro, foi a caracterização, entre outros, do Museu Mundo e do Museu Fórum. Não se trata, portanto, de considerar um museu universal que queira explicar o mundo, mas sim um museu mundo
que conviva com as incertezas do mundo contemporâneo, viva das diferenças entre os homens e suas diferentes crenças, hábitos e formas de vida. Dentro de cada museu há um mundo, e há também as especificidades culturais do contexto em que ele se encontra. Um museu-mundo põe abaixo as hierarquias entre países, estabelece a necessidade de uma solidariedade internacional em torno de temas relevantes para a vida humana. Permite e propõe o compartilhamento de diferentes patrimônios e estabelece elos de conhecimento entre eles. Ao museu cabe compreender e dissolver impenetráveis formas de extremismo, de fundamentalismo, de intolerância, de autoritarismo, de xenofobia, de homofobia, de desrespeito, de exclusão, de desigualdade. O museu não é um território da conformidade ou da neutralidade. O museu é, sim, o lugar da dissidência, da ruptura e da resistência. A ele cabe hibridar culturas, diminuir dissidências, dirimir preconceitos, estreitar distâncias, reconhecer e respeitar diferenças. Num mundo marcado pela mutação global, pelo terrorismo e pelo fundamentalismo, cada museu tem o seu papel de conectar sentidos e culturas capazes de compreender as diferenças e levar o indivíduo a conhecer, reconhecer e respeitar outras culturas que não a sua. Sem dúvida, neste contexto mundial em que vivemos, os museus podem ser peças-chave de harmonização social, espaços privilegiados de compreensão do mundo. Por tudo isso, o museu polimorfo deve ser também um museu solidário. Este museu de que falamos deve apresentar uma modernidade multicultural e transcultural. Deve se apropriar de diferentes conteúdos, diferentes linguagens, ser educador, ou seja, um locus de mediação por excelência. Os debates em torno dos temas polêmicos que agitam o mundo devem, sim, ter lugar no museu. O museu passa a não ser apenas um lugar de descoberta do mundo, mas também de reflexão sobre o mundo. Estamos, portanto, falando não apenas do Museu Mundo, mas também do Museu Fórum, Ágora, no sentido mais amplo da palavra grega. Espaço público aberto, onde as pessoas se reuniam na Grécia Antiga para atividades sociais, políticas, comerciais e culturais. O Museu Contemporâneo deve se caracterizar como um espaço fórum, ágora, onde podemos cocriar as relações sociais, simulando constantemente o espaço e o tempo. O painel que marcou a Conferência de Milão, a que me refiro hoje, trouxe ainda um outro tema relevante, a emergência em museus, nas palavras de Marlene Mouliot. Segundo ela, os museus devem desenvolver as competências de curar relações humanas, de reconhecer mudanças sociais, de estimular o público a discordar e avaliar diferentes visões, a compartilhar experiências e conhecimentos, a ser espaço de compaixão e humanidade. Esperamos que o museu possa se revelar como algo indispensável, solúvel, básico e necessário para a vida humana. Só assim ele manterá seu sentido maior e agregador, ou seja, ser espaço de compaixão e humanidade, como diz Marlene Mouliot. Por tudo isso, e para finalizar, só nos resta uma certeza. Devemos nos perguntar continuamente, incessantemente, museus para quê? Museus para quem? E sermos implacavelmente descontentes com qualquer resposta para que a pergunta persista no ar, a iluminar os museus, a inspirá-los a se questionar, inovar e se reinventar continuamente. Muito obrigada.